Muitos de vocês acreditam que a pobreza é apenas o resultado de falta de sorte, falta de estudo ou de um governo ruim. Ensinaram a você que é tudo matemática. Se você gastar menos do que ganha, você enriquece. Mas existe algo acontecendo na sua vida que a matemática não explica. Existe algo mais profundo, algo que não aparece no seu extrato bancário, mas que drena a sua vida dia após dia. Eu estou falando com você, que trabalha incansavelmente. Você que faz horas extras, que tenta empreender, que estuda, que se esforça. Mas parece que existe um teto invisível sobre a sua cabeça. Quando você consegue juntar um pouco de dinheiro, algo quebra. O carro pifa, alguém adoece, uma multa inesperada chega. O dinheiro entra por uma mão e escorre pela outra como água. Eu venho de um passado onde entendi profundamente como o mundo espiritual opera. Eu vi como travas são colocadas na vida de uma pessoa, não com armas físicas, mas com decretos espirituais. Eu vi como a miséria não é apenas um estado social, mas uma entidade espiritual, uma estrutura organizada para manter você escravo, cansado e frustrado. Mas eu não estou aqui para te dar más notícias. Eu estou aqui para te entregar as chaves para desmontar essa estrutura. Hoje, nós vamos arrancar a máscara da escassez. Você vai entender por que o dinheiro foge de você. E o mais importante, como fechar as portas legais que o inimigo tem usado para saquear a sua casa. Se você sente que luta e morre na praia, este vídeo não é uma coincidência, é uma resposta. Neste encontro eu vou revelar a anatomia de uma maldição financeira. Não vamos falar de superstições bobas, mas de leis espirituais. Você vai aprender a identificar o ciclo invisível de ganho e perda. Vai entender como hábitos modernos, que parecem inofensivos, são na verdade altares de destruição. E vou te ensinar o caminho da inteligência espiritual para retomar o governo sobre a sua colheita. Antes de mergulharmos fundo nesse oceano de revelação, eu quero que você faça algo simples, mas que mostra que você está pronto para receber. Deixe o seu like agora. Isso não é vaidade, é sinalizar que esse conteúdo tem valor para você. E eu quero saber quem está comigo nessa batalha. Escreva aqui nos comentários de qual cidade ou país você me acompanha. É sempre uma honra ver o nosso exército espalhado pelo mundo. Se você está decidido a mudar sua história, escreva também. Eu estou pronto para a verdade. Vamos começar. Parte 1. O fundamento espiritual do dinheiro. Precisamos começar destruindo uma mentira. O problema nunca é apenas a falta de dinheiro. A falta de dinheiro é o sintoma, não a doença. Durante anos observei padrões. Vi pessoas ganharem fortunas em loterias ou heranças e, em 2 anos, estarem piores do que antes. Vi pessoas extremamente capacitadas, com doutorados, incapazes de manter um emprego por mais de 6 meses. Por outro lado, vi pessoas simples, sem muita instrução formal, que tudo o que tocavam prosperava. Por que isso acontece? Porque o dinheiro é espiritual. O papel moeda é físico. Os números no aplicativo do banco são digitais, mas o valor e a capacidade de reter bênçãos são espirituais. A Bíblia, que é o maior manual de leis espirituais que existe, nos dá um diagnóstico preciso em Ageu, capítulo 1. O texto diz: aquele que ganha salário, ganha-o para pô-lo num saquetel furado. Visualize isso. Não importa o quanto você coloque dentro do saco, se ele estiver furado, o esforço é inútil. O problema não é a entrada, é o vazamento. Quando um padrão de escassez se repete por anos, apesar de todo o seu esforço, isso deixa de ser um problema financeiro e passa a ser um problema estrutural. E entenda, toda estrutura física tem um alicerce espiritual. Se o alicerce está comprometido, a casa racha. A prosperidade bíblica verdadeira não é apenas ter uma conta cheia, é ter paz, é ter ausência de tristeza junto com a riqueza. Provérbios 10:22 diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Se o dinheiro que você ganha traz tormento, medo, brigas familiares ou doenças, isso não é bênção. Isso é laço. Existem bênçãos que acrescentam e existem pesos invisíveis que drenam. O mundo espiritual é governado por leis de legalidade. Assim como existe a lei da gravidade no mundo físico, existe a lei da semeadura e a lei da legalidade no mundo espiritual. Se você viola a gravidade, você cai. Se você dá legalidade ao devorador, você perde. É simples.
é frio e é exato. Parte 2. A real natureza das maldições e a legalidade. Quando eu uso a palavra maldição, muita gente pensa em filmes de terror, bonecos espetados ou rituais em encruzilhadas à meia-noite. Sim, rituais existem e têm poder se você não estiver protegido, mas a maior parte das maldições financeiras não vem de fora para dentro. Elas vêm de dentro para fora. Elas operam por permissão. Maldição, no sentido bíblico e espiritual prático, é uma autorização. É uma causa que permite que o sofrimento se instale. Provérbios 26 diz que, como o pássaro que foge, assim a maldição sem causa não virá. Ou seja, se existe uma maldição atuando na sua vida financeira, existe uma causa, existe uma porta aberta. Eu quero que você imagine a sua vida financeira como uma cidade murada. Se os muros estão de pé e os portões fechados, o inimigo pode gritar do lado de fora, mas não pode entrar e saquear. Porém, se alguém de dentro abre o portão, o exército inimigo entra legitimamente. O que são esses portões? Onde nascem essas maldições? Elas podem vir de alianças erradas. Com quem você se associou? Dinheiro é uma energia de troca. Se você mistura suas finanças com alguém que está sob juízo ou sob maldição, você herda parte desse peso. Elas podem vir de palavras repetidas. Quantas vezes você ouviu na infância ou disse a si mesmo: dinheiro é sujo, rico não presta, eu nunca vou conseguir, nascemos para sofrer? No mundo espiritual, a palavra é um decreto. Quando você diz eu sou pobre, você está assinando um contrato de fidelidade com a miséria. Elas vêm de desonra. A desonra aos pais, a desonra a Deus nos dízimos e ofertas, a desonra aos compromissos assumidos. A quebra de palavra é uma das maiores portas para a maldição financeira. Se você promete e não cumpre, sua palavra perde autoridade no mundo espiritual. E se sua palavra não tem autoridade, você não consegue comandar a bênção. Não se engane achando que é apenas feitiçaria enviada por um invejoso. Muitas vezes, o invejoso nem precisa fazer nada, porque nós mesmos, através de pecados ocultos, avareza ou injustiça, entregamos a chave do cofre para o devorador. Parte 3. O ciclo invisível e os hábitos modernos. Agora preste muita atenção, porque vou descrever algo que talvez você esteja vivendo agora. O mundo espiritual trabalha em ciclos. Se um ciclo não é quebrado, ele se repete, cada vez mais forte. O ciclo da maldição financeira geralmente segue este roteiro. Primeiro surge a esperança. Você consegue um novo emprego, fecha um negócio ou recebe um dinheiro extra. Você respira aliviado e pensa: agora vai, agora eu vou limpar meu nome, agora vou viajar. Segundo, vem o gatilho. Assim que o dinheiro entra, algo acontece. Uma decisão impulsiva, uma oportunidade imperdível que se mostra um golpe ou um gasto de emergência. Terceiro, a perda. O dinheiro some. Você não sabe para onde foi. Quarto, a frustração e a culpa. Você se sente incompetente. Você se pergunta por que isso só acontece comigo. E quinto, a repetição. Você volta à estaca zero, promete que da próxima vez será diferente, mas o ciclo recomeça. Sabe por que isso acontece? Porque o espírito de miséria não quer apenas o seu dinheiro, ele quer a sua energia vital. Ele se alimenta da sua frustração. E hoje em dia, o inimigo se modernizou. Antigamente, falávamos de laços espirituais óbvios. Hoje, as portas do inferno estão na palma da sua mão. Vícios silenciosos são os maiores drenos de autoridade espiritual hoje. As apostas online, os bets, não são apenas jogos de azar, são altares de cobiça. Quando você coloca seu dinheiro ali, esperando ganho fácil sem trabalho, você está se alinhando com um princípio de Babilônia, não do reino. A pornografia, que parece não ter nada a ver com dinheiro, tem tudo a ver. Ela rouba sua virilidade, sua energia criativa e traz uma culpa que impede você de se sentir digno de prosperar. A pornografia é um ladrão de destino. O consumismo impulsivo, a necessidade de comprar para preencher um vazio emocional, é idolatria. Você está tentando usar a matéria para curar o espírito. Isso gera dívida, e a dívida, biblicamente, é uma forma de escravidão. Provérbios 22:7 é claro: o que toma emprestado é servo do que empresta.
Espiritualmente, quando você deve, parte da sua liberdade pertence a outro. O que hoje o mundo chama de hábito inofensivo, antigamente os sábios chamavam de laço. O inimigo não precisa te possuir, ele só precisa te distrair e te endividar para neutralizar o seu propósito. Parte 4. O espelho da verdade. História aplicada. Deixe-me contar uma história que ilustra isso perfeitamente. Não vou citar nomes reais para preservar a identidade, mas é um caso verídico que acompanhei. Havia um homem, vamos chamá-lo de Carlos. Carlos era um trabalhador exemplar. Acordava às 5 da manhã, era honesto, tecnicamente brilhante. Ele tinha tudo para ser rico, mas a vida de Carlos era um balde furado. Toda vez que Carlos estava prestes a ser promovido, a empresa passava por um corte e ele era demitido. Se ele juntava dinheiro para trocar de carro, o carro antigo fundia o motor e levava toda a economia. Ele vivia com uma sensação de peso nas costas, uma neblina mental constante. Carlos achava que era azar. Ele tentava trabalhar mais horas, fazer cursos, bicos, mas nada mudava. Até que um dia, conversando, começamos a investigar a raiz espiritual. Descobrimos que Carlos tinha um hábito de falar mal de pessoas prósperas. Ele tinha uma inveja santa, como dizia, mas na verdade era ressentimento. Além disso, na casa dele havia objetos que foram consagrados a outras entidades por familiares antigos, e ele mantinha aquilo por tradição. E o mais grave, Carlos sonegava o que era devido a Deus e aos homens, sempre tentando levar vantagem em pequenos trocos, achando que era esperteza. Carlos entendeu que ele era um legalista da miséria. Ele dava legalidade para ser roubado. A virada de chave não foi quando ele ganhou na loteria. Foi quando ele se ajoelhou e renunciou à inveja. Foi quando ele limpou a casa física e espiritualmente, jogando fora o que não prestava. Foi quando ele decidiu ser fiel nos mínimos detalhes. Nos primeiros 3 meses parecia que tudo tinha piorado. É normal, o inimigo resiste quando você decide mudar, mas ele permaneceu firme. No 6º mês, o ciclo quebrou. Uma oportunidade antiga retornou. Dívidas foram perdoadas de forma sobrenatural. E pela primeira vez em 10 anos, o dinheiro sobrou no final do mês. Carlos parou de tentar apenas ganhar mais e começou a ser mais. Ele fechou as portas do inferno na vida dele. Isso não é mágica, isso é alinhamento. Parte 5. Inteligência espiritual e discernimento. Como você sabe se o seu problema é espiritual? Discernimento não é ver demônios em cada esquina. Discernimento é perceber padrões. Se o dinheiro entra e desaparece sem deixar rastro de benefício, é espiritual. Se existe um medo irracional de faltar, mesmo quando tem, é um espírito de orfandade operando. Se as oportunidades sempre quebram na hora de assinar o contrato, existe um bloqueio. Se você sente culpa ao ganhar dinheiro como se estivesse fazendo algo errado, isso é uma mentalidade de escravo implantada em você. Você precisa desenvolver o que eu chamo de inteligência espiritual. Inteligência espiritual é saber ler as causas invisíveis. É entender que antes de assinar um contrato, você deve orar e sentir a paz de espírito. Se não tem paz, não assine, por mais lucrativo que pareça. O diabo sabe dar presentes embrulhados em papel de ouro, mas com uma bomba dentro. É aprender a fechar a boca. O segredo é uma arma. José contou o sonho para os irmãos e foi jogado no poço. Muitas vezes, você perde porque anuncia a vitória antes dela se concretizar. O mundo espiritual da inveja e da feitiçaria se alimenta das informações que você fornece nas redes sociais e nas conversas de família. Aprenda a operar no silêncio. Quando você entende como o mundo espiritual opera, você deixa de reagir e começa a governar. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser autor da sua história, sob a bênção de Deus. Parte 6. Princípios de restauração e o perigo dos atalhos. Estamos chegando ao ponto crucial. Como quebrar isso de vez? Primeiro, cuidado com os atalhos. Muita gente no desespero busca rezas bravas e simpatias, banhos mágicos ou gurus que prometem riqueza quântica instantânea. Preste atenção. Tudo que promete ganho sem alinhamento de caráter vai te cobrar juros altíssimos depois. O diabo não dá nada de graça. Ele permuta. Não busque o poder pelo poder. Busque a Deus. Busque a ordem.
A verdadeira libertação não começa com um grito, começa com consciência. Para restaurar sua vida, você precisa de arrependimento, reconhecer onde você abriu a porta. Foi na avareza, no vício, na desonra. Restituição. Se você deve, comece a pagar. Se você roubou, devolva. Se prometeu, cumpra. Isso limpa seu nome nas cortes celestiais. Alinhamento do ambiente. Sua casa deve ser um santuário. Não traga nada maldito para dentro do seu lar. Generosidade como arma de guerra. A mesquinharia tranca o céu. A generosidade abre. Quando você oferta, mesmo na escassez, você está dizendo ao mundo espiritual: o dinheiro não é meu dono, eu sou o dono dele. Isso quebra o espírito de Mamon. A restauração exige tempo. Não é um miojo espiritual, é uma construção. Mas eu te garanto, uma vida construída na rocha suporta qualquer tempestade. Uma vida construída na areia dos atalhos desmorona na primeira chuva. Agora, eu quero que você pare o que está fazendo. Se puder, feche os olhos. Vamos selar esse ensinamento não apenas na sua mente, mas no seu espírito. Vamos quebrar esse ciclo agora. Não é sobre a minha força, é sobre a autoridade que há no nome que está acima de todo nome. Diga comigo, ou repita em seu coração, com toda a fé que você tem: Senhor Deus, Criador de tudo o que há, eu me apresento diante de Ti agora. Eu reconheço que tenho vivido ciclos de escassez e frustração. Eu peço perdão se, por ignorância ou rebeldia, abri portas para o devorador através das minhas palavras, dos meus hábitos, das minhas alianças ou da minha desonra. Neste momento, pela autoridade do Teu nome, eu renuncio a toda herança de miséria. Eu quebro todo o decreto de falência lançado contra minha vida e minha família. Eu ordeno que todo espírito de devorador, todo vício e toda autossabotagem batam em retirada agora. Eu fecho as portas do inferno na minha vida financeira e abro os portões da provisão do céu. Eu declaro que minhas mãos são abençoadas para prosperar. Eu declaro que terei sabedoria para governar, para reter e para multiplicar. A partir de hoje, o dinheiro me serve para o Teu propósito, ele não me domina. Eu recebo a cura da minha mente e das minhas finanças. Está selado. Amém. Respira fundo. Sinta o peso saindo. Sinta a clareza chegando. Se você percebeu que viveu esses ciclos até hoje, não sinta vergonha. A culpa é uma âncora, e nós acabamos de cortar essa corda. A vergonha diz que você é um erro. A graça diz que você pode recomeçar. Você não está condenado. Você não nasceu para viver contando moedas ou preso em dívidas. Existe saída, existe restauração, e agora você tem um entendimento espiritual para isso. Quero que você faça um ato profético agora. Nos comentários, eu quero que você declare a sua nova realidade. Não escreva o que você vê, escreva o que você crê. Comente abaixo: eu governo a minha colheita. Use esse espaço dos comentários também para encorajar alguém. Se você tem um testemunho de como Deus mudou sua vida, escreva. Sua história pode ser a chave que liberta outra pessoa que está lendo. Seja luz nessa comunidade. E se este conteúdo abriu seus olhos, inscreva-se no canal e ative as notificações. Nós estamos construindo um exército de pessoas despertas, fortes e prósperas. E eu quero você aqui no próximo vídeo, porque temos muito mais para revelar. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que é trabalhador, mas que não consegue romper. Você pode estar salvando a vida dessa pessoa. Lembre-se, o mundo espiritual é real, mas aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Mantenha-se firme, mantenha-se vigilante. Eu vejo você no nosso próximo encontro. Fique na paz e governe.